Bom, na verdade a gente pode começar já com quem tá aqui, certo, meninas? Sim. Então, olá, boa noite, bem-vindos e muito obrigada às presenças. Estamos aqui com grande parte da equipe. É, eu vou apresentar enquanto vocês vou apresentando cada pessoa. Temos, opa, a Cris que acabou de sair, nossa produtora querida, né, pela Dionísio Produção. Ei, Cris. Ei. Temos aqui ao meu lado, na minha tela pelo menos, temos a Candice de Donê, diretamente de João Pessoa, nossa dramaturgista. Boa noite a todos. Boa noite. Temos Júlia Teles, que fez a nossa trilha sonora e finalização de som. Oi, gente. Bom vê-las. Letícia Trovijo, nossa performer e criadora e captadora de vídeo. Oiê. Naira Gascon, também performer e criadora e captadora de vídeo. Oi, boa noite, gente. E Rebeca Tadiello, também performer, criadora e na captação do vídeo. Oi. Aí queria convidar quem quiser escrever aqui no chat, eu vou ficar mais ou menos de olho aqui também. Deixa eu ver se o. Não sei se está vivo ainda o bate-papo aqui do YouTube, mas. Então, boa noite a todos que estão por aí com a câmera desligada. Quem quiser ligar, fica à vontade, não precisa ser só nós da equipe. Se quiser ficar sem câmera desligada também não tem problema, fica super à vontade. Sabemos como é, né? Estar exposto assim no Zoom. Então é isso, fiquem à vontade para escrever, de repente, uma mensagem, comentar, perguntar alguma coisa aqui no bate-papo, a gente vai vendo e vai conversando. É bom que a gente vai dando assunto para a gente conversar, que a gente está. É muito novo isso, assim, pelo menos para mim, né? De estrear um trabalho e sozinha na sala de casa. E, e não só isso, né? Mas realizar o trabalho inteiro, gravar o trabalho, finalizar o trabalho, na verdade, todas as etapas, assim, né? Cada uma na sua casa. Isso é uma coisa que a gente viveu muito nesse processo, né? Essa, essa condição que se impõe e que a gente foi sempre conversando e manejando, na verdade, né? Como lidar com ela, como criar com ela, na verdade, tendo essa oportunidade, assim, de criar nesse momento, mas ao mesmo tempo tendo que lidar sempre com a expectativa e aceitação, assim, né? Tinha várias coisas do projeto que a gente imaginava que seriam possíveis e não foram, e o tempo todo, né, mudando, revendo, na verdade, né, o que é possível, o que não é. E aí essa questão do cuidar, do cuidado, do cuidar de nós, assim, né, do cuidar da nossa equipe, se impôs sempre muito, assim, isso se impôs sempre como mais importante que tudo, né? Mais importante do que qualquer desejo criativo, desejo artístico, é nossa saúde de todos ao nosso redor, né? Mas eu não vou ficar só falando. Aqui eu escrevi. A gente pode, assim, vocês fiquem também, vocês, meninas, essa equipe maravilhosa de mulheres maravilhosas, também fiquem super à vontade para falar. De repente a gente vai fazendo um papo entre nós, né? É Sim, um pouco. complementando que a questão de estar em casa é também um gesto barreira. Então, foi um ponto de partida para pensar toda a criação, todo o processo de criação. O fato também da gente estar em casa fez com que a gente pensasse muitas questões do trabalho,
né? Como iríamos nos encontrar, como se delineou toda essa espacialidade que foi aparecendo no espaço de casa, no espaço do confinamento. Então, estar em casa foi também um gesto barreira de cuidado e cuidar, e que teve uma fundamental importância no processo de criação como um todo. Total, esse gesto de estar em casa como um gesto barreira, né? E a gente também falou muito sobre, acho que a Rê que trouxe esse termo da estética do possível, né? Que estava desde o início, mas aí no fim, quando a gente decidiu que a gente ia gravar remotamente, cada uma da sua casa, e aí repensou tudo, né? A partir do que a gente já tinha, claro, mas repensou tudo. Isso ficou muito forte, assim, essa coisa da estética do possível. E que eu acho que é um registro desse tempo que a gente está vivendo agora, né? E acho que isso é muito importante também, e isso é o trabalho. Eu tenho essa percepção também, como todas as camadas do trabalho refletem no nosso processo, né? O que a gente estava pensando enquanto a gente fazia, se reflete no som, na camada visual, nas artes gráficas, enfim. E é muito bom de ver o trabalho completo e conseguir, tipo, identificar tudo que a gente estava querendo dizer, assim. Eu falei isso para as meninas só, mas falando assim abertamente, eu me senti muito contemplada pelo resultado final, né? Porque a gente fez a captação dos vídeos a gente mesma e a gente tinha uma noção do material todo que tinha, né? Que é muito, mas depois que foi para a edição, que não foram as intérpretes que fizeram, né? Meio que ficou uma surpresa, assim, tipo, tá, e agora, como é que vai ser? E eu achei muito bom, assim, como cada um dos vídeos está tão bem amarradinho, assim, e como essa dramaturgia faz tanto sentido dessa sequência dos três. Fiquei muito, muito feliz com esse trabalho. Oi, gente, boa noite. Licença, queria falar aqui um pouquinho. Tudo muito legal, incrível o trabalho de vocês, parabéns. E também queria pontuar isso, né? Não tenho nem o que falar da parte de expressão corporal, da parte que é realmente de vocês. Sei que é muito além disso, né? Também vocês mesmos fizeram a captação, tudo. Eu sei o que é gravar sozinho em casa também. E isso mostra só como a arte está sempre assim na gente, né? Em vocês, tudo. É um trabalho completo. E também, para quem fez toda essa parte de edição, de sonoplastia, tudo isso, então todo mundo de parabéns, ficou muito legal mesmo. Lindo, obrigada. Obrigado. Obrigada, Luca, que legal te ouvir. Vou puxar uma sardinha aqui, só para comentar que para a gente foi uma surpresa também, né, a questão da edição, coreografando algumas experiências que a gente teve, né, ao longo desse processo todo. Foi um processo bastante intenso, né, a gente começou em janeiro e foram encontros virtuais, todos eles com propostas bem de adensamento, assim, né, nessas dramaturgias que a gente está vivendo, está sendo exposto, e eu acho muito interessante o nome, né, dos vídeos, né, gestos, barreiras, né, porque gestos remete para mim, e, né, o que foi discutido também, a um sentido seu próprio, nosso, de cada um, para alguma relação do momento, né, o gesto como um mover e um sentido próprio para aquele contexto. Acho que isso ficou bem marcante, assim, para mim. E refletindo também, né, na pandemia, enfim, esses sentidos que são coletivos e parar para poetizar sobre, né, colocar uma máscara, poetizar sobre um álcool em gel, né, gestos barreiras. Mas puxando a sardinha que eu queria puxar,
eu achei que a sonoplastia, toda essa questão do áudio, deu um link muito incrível, assim, né, para os 3 vídeos. Então, são 3 vídeos, você percebe que tem um contorno, né, de proposta para cada um deles, e você percebe também que tem uma unidade, né, tipo, é super, entre aspas, maratonável, assim, os 3 vídeos juntos. Achei muito incrível o áudio, né, puxando aqui a sardinha para a Júlia. Então, eu acho, ficou muito bom, assim, de ver mesmo. Eu gostei dessa coisa meio minimalista, né? Não sei explicar direito, mas só para falar. Ah, brigadão, que bom. É engraçado porque eu trabalhei muito com a Camila, né, nos últimos tempos, mas a gente acabou, enfim, não conversando tanto entre nós, mas fico feliz que vocês tenham gostado. E é bem isso mesmo, foi bem minimalista nesse sentido, né? Quando entra música, mais música mesmo, são poucos elementos, né? Os elementos se repetem nos vídeos, então a gente tem sempre umas camadas meio paradas, estáveis, né? E aí tem alguns sons mais rítmicos nesse final, por exemplo, que são um pouco novos alguns, mas enfim, sempre com esses poucos elementos assim. E só para aproveitar e falar um pouquinho também, gostei muito do processo também, achei muito interessante e achei curioso que, mesmo sem saber, né, acho que muita gente está procurando gestos, principalmente esses gestos de acolhimento, né, na pandemia. Então, como que eu faço, né, para descansar, para me sentir melhor, para respirar melhor, enfim. Eu acho que o vídeo sugere muitas coisas assim interessantes para a gente pensar também como ficar bem em casa, né? Tanto tempo, assim. Então, para mim, esse é o que mais pega, porque eu acho que ele é sugestivo, né? Nesse sentido, assim, de propor coisas sei lá, outras sensações, outros espaços, outras imagens, enfim. Tem sons, né? Mesmo no vídeo 2, né? Tem sons que são gostosos de ouvir, então só de ouvir um som diferente, o som da raquete de pernilongo, enfim. É, sei lá, acho legal essa coisa sensorial que tem, né? E a gente aproveitou tudo que tinha de som direto, né? Pouca coisa a gente tirou, uma outra coisa só, assim, que estava ruidosa de um jeito não bom, né? Carros passando, essas coisas assim. Mas foi legal usar o som direto também, porque é o som das ações que vocês estão fazendo, né? Então, não fakear tudo, né? Não ir por esse caminho também de usar mesmo o som da captação, né? Embora ele tenha suas limitações e tal. Então é isso. Parabéns a todos. Da parte de produção, assim, eu acho que é muito interessante a gente ver esse trabalho concluído, assim, né, a grandeza com que vocês conseguiram se adaptar a essa nossa realidade atual, né, assim, porque foi desafiador para todos nós, né, na parte de produção, muito também, a gente arruma uma locação e, de repente, fecha o espaço, a gente tem que mudar para outro espaço, assim, foi um desafio do início ao fim, e vocês foram incríveis, assim, é lindo ver esse trabalho nascendo, né? Eu acho que e o desafio de vocês, assim, de cada um encontrar nesse espaço tanta delicadeza, assim. Eu fico muito feliz de ter participado desse projeto, desse trabalho, e quero que a gente ande com ele. Vamos lá. Parabéns a todas e todos. Total, tem uma sensação de finalizar, né? Assim, um processo que foi longo, de muitas etapas, né? Mas também uma sensação de um início, assim, né? De coisas. Vou comentar aqui, vou ler o comentário que também o Vitor mandou, Vitor Moreira, que tem a ver com a fala da Júlia. Ele falou: achei interessante que a estética sonora e visual me remeteu a uma videochamada mesmo, que é como a maioria de nós temos nos comunicado nesse período, uma nova forma de comunicar movimentos. E foi, de fato, um trabalho muito minucioso, né, Júlia, assim, com o som. A Júlia foi muito cuidadosa e minuciosa mesmo, né, com os sons. E eu acho que acrescentou uma camada muito importante, assim, para o vídeo mesmo, muito complementar e que levou ele também, né, como se a gente estivesse podendo dizer o que a gente estava dizendo em movimento ali pelo som também.
Olá, bem-vinda, Egli. E queria comentar a fala da Cris, também, que é isso, a Cris chamou, né, também chamou a gente sempre nesse lugar da responsabilidade, assim, né? A gente estava prestes a se encontrar para gravar, e aí a fase emergencial veio e recordes, né, assim, de mortes a cada dia. E então então tinha uma coisa, né, assim, de um olhar para uma responsabilidade mútua assim o tempo todo. Bom, o que eu já falei no início, né? Que mais? Quem tá por aí quer fazer mais algum comentário? Oiê, boa noite. Meu nome é Cristina. Eu queria primeiro parabenizar vocês. Eu fiquei super emocionada, assim. Eu tenho uma pergunta e alguns pontos que eu queria comentar. É muito incrível quando a gente vê que vocês não se encontraram, mas houve um encontro muito grande que conseguiu atravessar uma barreira, né? Porque de fato, foi um grande exercício de presença para mim, assim, e a gente fica em casa, e no começo ficar em casa era uma grande aventura, e a gente reparava em tudo, mas logo aquilo vira uma fuga, a gente só não quer estar em casa, então olhar para casa de novo a partir dos movimentos que vocês trouxeram foi um grande acolhimento também, assim, foi uma delícia presenciar o trabalho de vocês mesmo, parabéns. E eu fiquei curiosa sobre o processo, assim, porque tudo ficou muito bem costurado, assim, todas as narrativas, desde a imagem, do movimento, do texto e da música. E eu queria saber, o movimento veio com o texto veio antes, eu achei linda a costura que vocês fizeram e eu fiquei muito curiosa a respeito disso, assim, desse processo. Bom, todas nós podemos falar sobre isso, né? Candida, Sim, diga, pensei em você mesmo. eu acho que a gente pode aproveitar a pergunta da Cristina, obrigada, porque tem uma ligação direta com o processo de criação. E é sempre muito desafiador esse formato do vídeo, porque a natureza da dança ela é corporal. Então, isso se instalou como um desafio dramatúrgico. E a dramaturgia ela foi se tecendo como uma pergunta, né? Essa dramaturgia que ela estava na pesquisa dos movimentos, estava e também nessa espacialidade que se impôs à pesquisa dos movimentos, né? As casas. E aí essa dramaturgia ela foi tecida muito coletivamente. A Rebeca Tadielo, a Letícia Trovijo, a Naira Gascon e a Camila Venturelli, que estão aqui, elas foram criando os movimentos e também os textos. Então, tinha uma escrita, a palavra, ela vinha como uma dramaturgia, a gente brincou um pouco na questão do dramaturgestos, pensando que os gestos, eles foram tecendo uma espécie de listas, e a gente contou com a colaboração da Dani Lima, que é uma artista pesquisadora referência na pesquisa dos gestos. Então, a gente foi elaborando algumas listas nessas situações que se instalaram, sustentar a falta, acolher os gestos, barrar em gestos. E aí, isso, na captação da gestualidade, foi se tecendo junto com o vídeo, com a edição do vídeo e com a edição do som, que realmente veio a contribuir para essa dramaturgia, veio fortalecer essa dramaturgia. Então, é muito interessante que o vídeo, esse formato do videodança, trouxe um desafio dramatúrgico. E acho que isso foi muito bem vivenciado, porque todas são artistas pesquisadoras, então também foram propondo coisas, foram captando as próprias imagens, e aí foram surgindo essas lógicas de relação, que ultrapassaram o estar junto dançando,
para essas camadas da visualidade e do som, que foram tão importantes para essa finalização, para esse formato final, e que agora o vídeo também tem essa oportunidade de se deslocar, né, para outros links, para outros sites, para outros lugares. Lindo, obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Cristina. Muito lindo isso que você falou também, de rever a casa, né? Assim, e de fato a gente está vivendo, né, um ano, mais de um ano, numa condição que parece a mesma, mas se transforma também, né? Muito. E é isso que a Candy falou, né? Assim, desses materiais de processo, eles foram, na verdade, o que a gente está vendo em vídeo são os materiais do processo realmente recosturados, né? Refeitos, e são os materiais do processo mesmo, assim, né? Que já se deu, acho que é justamente isso. O movimento, o texto, tudo foi surgindo nesse processo criativo, né? E aqui foi se recriando nesse formato final. E é legal pensar isso como tudo aconteceu muito ligado mesmo, né? O texto do primeiro vídeo a gente escreveu depois de um ensaio, um dos dias de ensaio, que a Candy propôs um exercício para a gente fazer num espaço da casa, e era um exercício de paragem, então era encontrar uma posição e ficar nessa posição, e a partir daí ver o que acontece e tal, e aí a gente terminou e ficou um tempo de escrita em fluxo, não lembro se foram 10 minutos, eu não lembro o tempo desse experimento, assim, eu não lembro o tempo que a gente ficou, nem o tempo que a gente escreveu, porque foi uma dilatação muito interessante. E aí esse texto a gente escreveu logo depois, então ele não tinha a pretensão de ser nada além de um registro mesmo. E aí ele entrou como a dramaturgia do primeiro vídeo, porque eu acho que o que é a ideia, né, desses gestos barreiras é essa mesmo, não ter pretensão de ser nada além do que isso, dessa listagem de gestos que a gente foi percebendo, pesquisando e cavocando, assim, mas é parte de algo muito simples, assim mesmo, né? E é muito bonito ver isso, que é uma coisa que a Júlia falou, que os sons são os sons que a gente captou mesmo, né? E para a gente que viu o vídeo pronto depois, assim, com o som, foi uma surpresa muito linda, porque é uma coisa só, ao mesmo tempo que a gente vê as camadas e que elas enriquecem muito a experiência. Então, a experiência sonora, ela é muito incrível, assim, ao mesmo tempo que ela é a mesma coisa do que a gente está vendo e não é. Eu não sei muito como explicar sem ser confusa, assim, mas só para complementar isso, porque acho que tudo aconteceu e foi acontecendo, nada foi muito pensado para ou refinado para, tanto que tem uma cena que entra no vídeo que é a gente focando no celular e captando a imagem pelo computador, porque era assim que a gente estava filmando, e a gente falou, cara, isso é muito legal, isso pode fazer parte desse vídeo final, porque é essa história que a gente está contando, né? Então, acho que foi um pouco isso, assim, a gente foi contando essa história dessa pesquisa que partiu daí, e aí as coisas foram acontecendo, elas foram se encaixando, assim. Ficou muito lindo, gente. Obrigada. A gente tem mais uns 5 minutinhos só, se alguém mais quiser falar, comentar, ou falando, ou escrevendo. Queria comentar mais uma coisa que eu lembrei aqui, vocês falando disso, que nem tudo foi proposital, assim, calculado, né? Eu achei muito interessante, é claro, já falei da parte do som, as imagens também, algumas imagens passaram também bastante tranquilidade, assim, foi muito legal isso. E a parte
tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, a parte dos cheiros, né, que vocês colocaram. É uma coisa que provavelmente é o sentido que a gente menos dá importância, assim, no dia a dia, né? Às vezes não lembra muito, mas é muito importante, tá muito relacionado com a nossa memória, e tem pessoas que estão sendo afetadas, né, por conta do Covid em relação ao olfato. Eu, por exemplo, eu tive Covid e eu tive perda de olfato e alteração do olfato. Faz mais de 6 meses já que eu tive e não voltou ao normal ainda. E é muito interessante. Até aquela hora que mostra a cena de vocês lavando a mão, tudo, eu consegui lembrar do cheiro de um sabonete específico, assim, sei lá. E foi muito interessante essa brincadeira que vocês fizeram com os sentidos, assim. Achei muito legal. E não sei se foi proposital, mas é isso que eu falei. Tem muito a ver agora com o momento que a gente está vivendo. E às vezes a gente nem para pensar o quão importante é, né? Então, essa parte foi bem legal. A gente se perguntou, assim, bastante no início, como isso em relação aos 3 vídeos, assim, né? Como tocar sensorialmente, como alcançar, assim, né? Atravessar a tela sensorialmente, chegar na outra pessoa para um despertar sensorial, assim, né? E aí, isso principalmente no terceiro vídeo, foi o que a gente apostou mais, assim, né? Mas tinha um pouco essa pergunta mesmo, né? Como é que a imagem pode criar uma coisa tátil ou uma coisa, uma memória, né? Assim, despertar algo para além do sentido da visão e através dela também, né? Não tem muito a ver com isso. E aqui vou ler também então um comentário da Adriana Carboni que tem a ver com isso. Falou: foi muito interessante a sensorialidade transmitida. Ajuda a não se sentir tocado. Que legal. Parabéns, obrigada. Foi né, a gente foi buscando, na verdade, buscando pistas, experimentando entre nós, mas a coisa dos sentidos de fato estava sempre muito presente, assim, né? Uma das coisas, um dos enunciados que a gente fazia, né, no material criativo desse terceiro vídeo, tinha esse nome justamente, Redescobrir os Sentidos, por exemplo, porque e várias coisas, né? Várias ações e gestos que surgiram tinham a ver com isso, assim, né? De atravessar essa tela de algum jeito. Que legal. Desculpa, cara. Não, nada. Não, é que foi uma grande questão pra gente, assim, desde o início do processo, tipo, como que a gente chega de outra forma que não só pela visão, né? Porque é um grande desafio isso, a gente tá tentando produzir arte que chegue nas outras pessoas e que tenha efeitos nos corpos que estão assistindo, só que a gente só tem uma tela para fazer isso, né? A gente não tá lá presente, não é um palco, não tá todo mundo num teatro, enfim, no mesmo espaço. E foi uma coisa que foi colocada em pauta, assim, desde o início, tipo, como que a gente transforma essa experiência desses vídeos numa experiência sensorial mesmo. E é muito gratificante de ouvir que deu certo. Então, obrigada também aí pelo feedback. É bem bom, assim, de ouvir que a gente conseguiu. Muito, muito bom. É um bate-papo curtinho, a gente tem que mais ou menos ir fechando, mas acho que dá para fechar com mais uma, se alguém tiver. Ou uma de nós, se vocês quiserem também dizer mais alguma coisa. Então, eu queria agradecer, assim, as presenças aqui nessa conversa, compartilhar com a gente esse encontro. A gente está se encontrando também, assim, pela primeira vez depois de ver tudo junto. Então, são experiências, assim, muito, né, assim, boas, importantes. Então, a gente está compartilhando aqui um momento
Bom, então agradecer a presença de quem está aqui com a gente. Eu, pessoalmente, quero agradecer muito a essa equipe maravilhosa mesmo, assim, as parcerias que se estabeleceram, o modo como todas e cada uma, assim, se dedicou mesmo, assim, né, moveu o processo, né, o quanto de fato esse processo é de cada uma de nós, assim, e é super, super lindo. E aí a gente, por enquanto, não tem data marcada, mas a gente pretende exibir em breve novamente os vídeos, porque em breve também a gente vai lançar um site do Laboratório de Manuseio Coreográfico, mas com material de processo do Gestos Barreiras. A gente tem muito material, que a gente foi, né, criando assim durante o processo. E aí a gente vai também fazer uma nova leitura dele lá, assim, para esse meio. Então, em breve a gente também vai divulgando sobre. Queremos ver mais gestos barreiras. Que amor. E aí agradecer muito também a Oficina Cultural Oswald de Andrade, que foi parceira nesse processo todo, em todas as atividades desse projeto, né, nos laboratórios que tiveram antes, nas conversas públicas, nessa exibição dos vídeos. Agradecer a Dilson, que está aqui nos bastidores, e Marcos Moreno, que foi muito, muito parceiro da gente nesse processo, né, Cris? E toda a equipe lá da Oswald de Andrade. E agradecer a todos, né, assim, pela dedicação e por esse trabalho incrível que nasceu aí. E vamos que vamos, vamos que vamos. Muitos gestos barreiras virão. Sim. Joia. Então, boa noite a todos. Bom final de semana. Obrigada, Boa gente. noite, gente. Boa Boa noite, noite. gratidão, saudações aí. Vamos continuar nos cuidando com os gestos barreiras. Isso aí, boa noite a todos. Beijo, gente. Valeu. Boa noite. Beijo.